Eu sou Maria Elódia e vou fazer um relato de tudo que da minha militância, porque eu acho isso importante, para que a gente, conhecendo o passado, não se repita no presente, né? Eu, aos 18 anos, precisava trabalhar, aí eu entrei na indústria têxtil. Foi a categoria que mais me agradou, que era para fazer alguma coisa, indústria têxtil. E trabalhei, entrei em contato com o sindicato da minha categoria, que era os têxteis. Fui convidada para participar de uma assembleia. E eu fui, participei de quase todas, não me lembro de ter faltado uma. E sempre perguntando, fazendo perguntas, dando sugestões, como eu pensava. E nisso o movimento cresceu, aí veio o golpe, veio o golpe de 64. Eu entrei na fábrica para trabalhar em 51, o golpe começou nos anos 60, né? E a gente continuou no sindicato. Aí foi fechando, por causa da renúncia do Jânio Quadros, por causa do João Goulart, que não pôde mais voltar para o Brasil. E a coisa foi até que houve o ato de 64, né? Que houve o golpe de 64. Aí foi cada vez pior. Um dia eu vinha da fábrica, eu trabalhava de noite, à noite eu trabalhava, nesse tempo eu trabalhava de 10 da noite até as 6 da manhã, na fábrica Santa Cecília. Aí quando eu cheguei em casa, eu já tinha entrado, estava lá na cozinha, quando chegou um carro preto, aí de lá desceram 2 homens. E a minha mãe foi receber as pessoas na porta, na calçada, né? E a mamãe ficou mestre, o que vocês querem, gente? Ah, ele já vinha com a minha ficha do sindicato. Foi a primeira coisa que eles fizeram, foram no sindicato, escolheram todas as fichas que eles queriam. Naquele exato momento eles queriam a minha e pegaram. Aí foram lá em casa e disseram, mas o que houve, o que aconteceu? Minha mãe não entendia muito bem. Aqui, todo aquele movimento, foi muito repetido, muito rápido. Não, a senhora só vai fazer um depoimento, quero lhe fazer umas perguntas. Inventaram até que tinha um amigo meu, colega de trabalho, preso, e eu precisava ir lá ajudar ele, dar o meu... Aí disse assim, que foi isso que mais me doeu, uma das coisas de toda essa minha luta, todo esse meu sofrimento na ditadura de 64 foi exatamente isso. Eles disseram, não, os meninos podem ir. Estava a minha sobrinha e o meu filho. Pode vir com ela, para vocês verem, para vocês irem. Vamos. Aí os meninos subiram, criança gosta de andar de carro, né? Os meninos subiram e foram comigo. Quando eu cheguei lá, isso era na Aldeota, né? Na Aldeota? Era na Aldeota. Aí eu entrei, fiquei assim numa sala, eles foram lá e mandaram os meninos embora. Sozinhos, 2 crianças na Aldeota, quando eu morava no Altar Bonfim. Eles me levaram lá para dentro e disseram, pode voltarem. Mas eu não vi quando eles mandaram os meninos embora sozinhos, não. Depois é que eu soube. E essas 2 crianças perdidas na Aldeota, não sei como é que eles chegaram. Não sei. Bem, eu fiquei lá uns dias, precisamente eu não sei, porque a gente perde a noção do tempo, perde a noção de tudo, a gente só pensa em sobreviver, em viver, sei lá. Aí, mas acontece que eu adoeci. Fiquei muito magra e tive uma pneumonia. Aí eles mandaram um fim de semana, disseram, você vai para casa esse fim de semana, fica lá, melhora, toma um remedinho, depois volta. Mas quando eu cheguei em casa, não lembro como que fosse hoje, eu cheguei de manhã, pela porta da cozinha. Assim.
Olha, aí quando eu cheguei lá, minha mãe disse, não, você não volta mais não, se entregar assim, não, é a morte na certa, eles vão te matar. Todo mundo dizia, com a mesma clareza. Aí, aí eu fiz contato, a essa altura as pessoas já sabiam que eu tinha sumido. Onde eu estava, aí souberam que eu estava lá em casa, vieram e disseram, não, você não pode ficar aqui, nem aqui na sua casa, que é o endereço que eles sabem, e nem aqui, nem em Fortaleza. Você vai sair, a gente vai trabalhar, você é texto, quando você chegar, você trabalha. Aí a minha saída daqui chega a ser, hoje até que não, a gente pode falar, mas houve tempos que não falaria. Peguei o trem. Quando eu subi no trem, no Otávio Bonfim, eu me lembro até que foi no Otávio Bonfim, eu vi um movimento estranho, não era, os homens olhavam para mim, não sei lá, podia até não ser nada, mas era. Então eu preferi descer, no quilômetro 8, né? No quilômetro 8 nesse tempo existia. E aí eu fiquei sem saber, porque quando eu fosse descer na Parangaba, tinha um carro me esperando. Deram os companheiros que iam me tirar de Fortaleza, só que não deu certo. Quando eu vi um movimento estranho no vagão do trem, eu disse antes, porque a orientação era essa, a gente tinha que proteger quem ainda não estava preso. Aí eu disse, porque se fosse alguém atrás de mim, ia pegar os 3 que estavam dentro do carro esperando por mim, para me tirar de Fortaleza. Eu disse antes do tempo e fui para a casa de um amigo esperar contato. Eu fiquei esperando contato, o contato apareceu e disse, marcou um lugar onde eu ia pegar, eu ia passar um ônibus da Paraíba, me lembro, da Paraíba. E dentro dele tinha um companheiro da gente, que ninguém cismava nada dele, porque ele não tinha sido preso nem nada, que levava minhas passagens, a dele e a minha. Tinha alguém comigo, porque era de madrugada, era muito cedo, eu fiquei no lugar certo, onde ia passar, eu sabia qual era. E a nossa organização, ela era muito organizada, tinha hora certa, obediência às ordens. Você vai para canto fulano e tal, rua fulana e tal, você tem que chegar naquela hora, porque senão alguma coisa não dá certo. Então eu subi no ônibus. Quando eu subi no ônibus, olhei, o companheiro não estava no ônibus. Aí eu tinha que descer rápido e pensar rápido, porque, como eu já disse, nesse tempo era muito comum essa palavra, a pessoa caiu. E para que outras pessoas não fossem presas, a gente tinha que resolver, tinha que sair. Eu saí, fui para casa da amiga de novo, esperar contato de novo. Aí o contato veio. Só na terceira tentativa nós conseguimos sair do Fortaleza. Pegamos um carro, uns companheiros e fomos para Paraíba. Na Paraíba a nossa estadia foi pouca, fomos para Pernambuco. Quando nós chegamos lá, paramos, hospedei lá na casa de um simpatizante, que a gente chamava simpatizante, que não era do partido, ninguém sabia nada, mas ele simpatizava com o movimento sindical, que é o nosso movimento de esquerda. E fiquei lá alguns dias, e então surgiu uma greve. Porque em todo canto tinha sindicato, né? Tinha um sindicato, todo canto tinha. Então nós recebemos um comunicado que a gente devia ir ajudar, participar também da luta. Quando eu era uma das tais, fui, porque eu era operária, né? Eu era muito requisitada porque eu era operária do meio. Aí quando nós chegamos lá, a gente distribuía panfleto, falava com todo mundo, eu fui presa, eu e uma outra colega. Pronto, e agora? Pernambuco, sem ninguém. Mas aí também lá, porque a perseguição não era só política não, também tinha a perseguição de outras pessoas na rua, assim. Mas aí viram que não fazia sentido, foram soltar as mulheres. Eu entrei no meio delas, eles não me reconheceram e fui solta. Aí de lá fui para a Bahia. Cheguei lá, fiquei uns dias, aí nós vimos que
era melhor ir para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha mais, nesse tempo tinha mais fábrica de tecido, mais coisa, nós fomos para o Rio de Janeiro, eu fui. Quando eu cheguei lá, troquei, a essa altura eu já tinha um codinome, que era Maria, Ana Maria, com documentos, aí me empreguei na fábrica América Fabril, em Deodoro. Mas acontece que eu também entrei, a minha luta era essa, era fazendo a luta. Conversando, levei uns panfletos para distribuir, para dizer o motivo. Descobriram os panfletos e descobriram que tinha alguém subversivo, que era esse o nome que eles davam a gente. E a mais nova, a que não era conhecida muito ainda, era exatamente eu. Quando foi um belo dia, de novo na minha casa, eu morei, a gente alugou uma casa no bairro, não me lembro mais o nome, faz tanto tempo. E um dia de manhãzinha, bem cedinho, eles chegaram, mas gostavam de chegar lá em casa de manhã, né? Chegaram bem cedinho, levaram meu filho, eu, para a Marinha. Nossa. Aí eu fui, aí eu já sabia o que se tratava. Aí fiquei lá, aí de lá pronto, nunca mais fiquei presa na Ilha das Flores, em Bangu. Eu ia passando assim de prisão em prisão, não era só eu, quer dizer, era um bocado de gente, Quero que fique bem claro que todo o movimento começou, que eu comecei a me formar politicamente, entender as coisas no Sindicato dos Textos, que ainda hoje existe ali na Rua Capítulo Santo, né? Foi tudo ali a minha escola, foi o sindicato. E eu fui para o Rio, Rafael, contei para vocês, cheguei lá, fui trabalhar porque eu era profissional, eu sabia, eu tinha uma carteira assinada de muito tempo, né? Uma fábrica só, uma profissão só, como sempre digo. E fui trabalhar, eu acho que eu não trabalhei 4 meses. Um dia de manhã foram me buscar lá, eu ia me lembrando do bairro que eu aluguei uma casa. Aí eu fui. Aí o menino estava lá, tinha que levar, porque eu ia deixar ele sozinho numa casa sem ter conhecimento, eu tinha acabado de chegar daqui de Fortaleza, né, lá no Rio. Aí quando ele chegava, nós fomos para a Marinha. Aí eu não saí mais. Fui para a Ilha das Flores, fui para Bangu, fui para tudo que era canto, tudo que era presídios, eu fui. E nisso deixei de trabalhar, porque presa, né? Aí o meu filho foi para a Funabem, nesse tempo existia uma Funabem, que mandava as crianças que não tinham para onde ir, não tinham para onde ir. Depois eu arranjei um amigo, as pessoas começaram a saber que eu estava presa, da fábrica mesmo que eu trabalhava, né? Disseram, as pessoas diziam, aquela senhora saiu daqui com 2 olhos feios, olhando para ela, aí já contei a prisão, aí foram procurar, até que me encontraram na Ilha das Flores. Não, foi na Ilha das Flores. Também, aí ficou, tinha muitos presos políticos, muitos, não era só eu não. Tinha tudo que era espécie, tinha estudante, operários, metalúrgicos, tudo. Aí nós ficamos lá um bocado de tempo. Foi da Ilha das Flores que nós saímos para ir para Bangu. Para Bangu, todo mundo já deve saber o que é Bangu. E de lá é que um dia porque a gente não encontrava assim muita coisa. Eu era operária. Eu achava, e tudo era só porque eu fazia parte do sindicato, não ficava assim, balançando a cabeça, sempre fazia isso aqui, por que acontece isso? Por que nós não fazemos assim? Então isso foi chamando a atenção e por isso eles me perseguiam tanto. E eu perdi tudo, minha mãe ficou por muito tempo sem saber, minha família sem saber onde é que eu estava, e nem podia procurar porque tinha medo.
a, a ditadura era violenta, não tinha defesa nenhuma, eles podiam matar quem eles quisessem, a hora que eles quisessem. E foi um sofrimento muito grande. Depois que eu saí de Fortaleza, eu voltei só em 79. Eu sei que foi depois da anistia que eu vim. Ah, é que eu vim aí, aí eu fui no sindicato, que eu já podia andar livre. Um relaxamento de prisão, né? Tá tudo, eu estou contando assim por cima, mas está tudo registrado em documentos. Quem quiser ver, é só procurar e a gente consegue. E que eu vim aqui em Fortaleza. Passei esses anos todos sem ver a minha mãe, nem eles podiam lá no Rio de Janeiro, porque a gente é de uma família muito pobre, tudo era muito mais difícil naquele tempo do que agora. Fiquei esse tempo todo, as cartas que eu mandava eram todas censuradas. Eles liam, a gente fazia a carta, botava no envelope, dava para eles e eles liam. Aí o que eles não gostavam, eles riscavam assim com a caneta grossa, né? E mandavam só o que eles queriam, depois botavam carimbo, censurada. Acho que era para poder ir para o correio. Aí chegava aqui algumas, outras nem chegavam. Mas essas cartas não existem porque a gente tinha muito medo, era um medo horrível, um pavor. Que as pessoas nem falavam muito eles chamavam a gente de subversivo, né? Nem com o subversivo, nem com a família do subversivo. Teve muita gente que morreu só porque era parente de alguém. As torturas físicas abalaram muito, choque elétrico, essas coisas assim, que faziam com a gente, foi muito ruim. Mas de todas as coisas eu vejo as pessoas, meus colegas, pessoas que eu sabia que não tinha feito, sendo torturada. Na Ilha das Flores a gente ficava longe assim, aí de vez em quando chamava chama fulano, aí a gente descia lá da cela, ia lá para um salão, né? Quando chegava lá, o cara já preso, humilhado, torturado, cansado, sofrido. E ainda eles recebiam dando uma bofetada na cara. Era assim. O cara dizia, não tinha o cara dizia nada. Aí me chamaram um dia, eu fui também. Era para saber, umas besteiras, umas coisas que não fazia nem sentido naquela altura. A gente já estava ali presa mesmo. Mas em tudo isso, que faz 40 anos, eu não posso falar que eu me emociono. Eles tiraram a gente daí das flores e levaram para o Senimar. Chegaram, a gente ficava no salão assim, todo mundo em pé. E o meu filho estava comigo lá, não sei porque, estava lá no salão. Aí vem um homem lá de dentro, assim, passa pela porta, o menino está em pé, assim, separado, um pouco separado da gente, os presos. Eles deram uma bofetada na cara do menino, que o menino foi lá e veio cá. E ficou por isso mesmo, todo mundo achava aquilo normal, eles lá dentro. O pior foi isso, quando a gente chegou no Senimar, que eles... Era a Marinha, no quartel era o Ministério da Marinha, uma coisa assim. E a gente ficou lá num salão grande, e o meu filho também, assim, separado dos presos, um pouco separado dos presos. Ele tinha mais ou menos, ele tinha uns 12 anos, preso, completando 13, não sei nem, assim, 12 anos. Estava em pé assim, parado, sem nem entender o que era aquilo, que eu tinha vindo da fábrica, tarde da noite, na fábrica da América Fabril, eu trabalhava de 2 às 10. Então, vamos supor que fosse 11 horas da noite, né, 11h30, por aí assim. Eu tinha chegado da fábrica e de manhã acontecer tudo aquilo. Acho que ele nem entendia. Ele vem lá de dentro, quando vai passando, dá uma bofetada na cara do menino sem ele saber de nada. E passou, se achando o máximo. Eu tomara que essa tenha sido a última bofetada que ele deu numa pessoa, numa criança, né? Posso dizer assim. Você é muito cruel para mim.
40 anos, eu não me emociono desse jeito. Daí, acho que daí a gente botou de novo para Ilha das Flores. E só um dia que a prisão foi relaxada, ele não estava na Ilha das Flores. Mas todo esse relato que estou fazendo está assim muito por cima, assim, porque eu passei muitos anos sem tocar nesse assunto. Mas hoje eu já penso diferente. Eu acho que a gente deve falar assim, para que isso não se repita nunca mais. Eu nunca tenho condições de deixar uma pessoa assim tão... De lá a gente, depois de passar tudo, isso era uma manhã, era um dia, não tinha tempo de hora para acabar não. Aí a gente voltou de novo para a Ilha das Flores e depois apareceu uma família que adotou ele. E eu quero até fazer aqui uma homenagem a essa família, que a moça já voltou à casa do pai, mas o irmão dela está vivo ainda. Uma advogada ia lá visitar a gente, eu nunca... Porque eu não era daqui, eu não era do Rio, eu era de Fortaleza, eu não tinha parente, nesse tempo eu não tinha parente, não tinha ninguém no Rio de Janeiro. Aí ele descobriu, sei que ele me assistiu, ele me deu assistência jurídica. Domingo ele ia lá visitar a gente, ia visitar, ele tinha clientes lá, pessoas presas políticas que eram clientes dele. Ele aí me descobriu que eu estava ali sozinha, aí me incluiu também no meio das clientes dele. E ele foi de companheirismo muito grande. Eu quero até fazer uma homenagem. Às vezes, assim, brincando assim, hoje em dia eu já falo assim, eu digo assim, eu nunca tinha visto um advogado na minha frente. Mas eu tinha, né? Eu era do sindicato, tinha advogado. Aí ele me procurou e desse dia em diante ele me prestou muita assistência política, jurídica, até econômica. E tomou conta do meu filho, que passou um tempo que eu não sabia onde é que ele estava. Agora eu sei, nesse exato momento eu sei que ele estava na FUNABEM, mas lá eu não sabia. Ele saiu procurando como advogado, né? Ele tinha... A ditadura não respeitava ninguém, mas como advogado ele tinha mais armas, que eu quero dizer. Ele procurou até que aí achou, arranjou essa família que adotou. Que era com a Bem, ele achou tem que fazer isso, ele adotar. E eles adotaram e lá ele ficou muito tempo. Quando eu saí da prisão, eu não fui mais trabalhar em emprego que tivesse a carteira registrada, porque eu, sei lá, a ditadura ainda não tinha acabado. Quando a minha prisão foi relaxada, tem tudo em documentos aí. Quem quiser ver, quem quiser ouvir, quem quiser saber mais coisas, é só então, quando eu estava um pouquinho menos, eu fui lá e tirei a guarda do casal e fiquei com ele, porque ele estava estudando, ele precisava estudar e tudo, ele voltou a estudar de novo e hoje tudo passou, né? Eu devo muito, muito mesmo, o doutor Jansen, doutor Humberto Jansen Machado. Eu quero falar dele, dizer que eu agradeço, que eu nunca vou esquecer. Tudo que ele fez por mim que eu não paguei, quero dizer que eu não paguei dinheiro pelos seus honorários, não, eu paguei. E ele todo domingo, quase todo domingo ele ia visitar a gente, assistia, dava orientação. E eu quero fazer uma homenagem ao Dr. Jansen, porque ele foi de uma humanidade assim, fora do comum. E ele era um advogado jovem, bem novinho.
não esperava muito, não esperava assim, de econômico não, porque ele sabia que eu não tinha onde tirar. E ele nunca deixou, teve uma atenção diferenciada em relação a mim, não, era igual os outros clientes dele. Acho que os sindicatos devem continuar a luta, porque nós ainda temos muita coisa. Foi apenas uma etapa. A anistia, né? A anistia, a ditadura, que voltemos a ter uma democracia, mas que a gente não pode parar de se acomodar. Temos que sempre, porque eu acho que foi só uma etapa. A luta continua, né? Eu vou cantar aqui um hino que a gente cantava antes de 60, a gente cantava, os sindicatos cantavam. Essa gente injustiçada vive triste, abandonada, tão cansada de sofrer. Junto a essa raça humana com vontade soberana contra os homens do poder, os humildes defendendo, ela vai sempre crescendo a unidade sindical. Trabalhador sempre fosse o construtor da grandeza nacional. Trabalhador sempre forte há de estar com a unidade sindical. O grande dia está surgindo, todos nós estamos indo para a vitória final. Estudantes camponeses, todos machos gloriosos, com a esperança do porvir. Com a unidade sindical, nossa vitória final, muito em breve há de vir.